Olá a todos! Hoje vamos analisar várias irmãs da história que tiveram vidas trágicas. De negligência e exploração a doenças e assassinatos, essas irmãs viveram situações que poucos desejariam nem ao pior inimigo. Venha comigo desvendar histórias do nosso primeiro conto, voltando aos Estados Unidos dos anos 1850. Millie e Christine McCoy nasceram em 11 de julho de 1851, em uma plantação perto de Whiteville, Carolina do Norte. Elas nasceram na escravidão, já que seus pais, Jacob e Monemia McCoy, eram escravizados por Alexander McKay, de quem herdaram o sobrenome. Naquela época, a liberdade ainda estava há mais de uma década e uma guerra civil brutal de distância. Ao nascer, juntas pesavam cerca de 7,7 quilos e surpreenderam a todos. Millie e Christine eram gêmeas siamesas unidas na região inferior das costas por cartilagem, compartilhando alguns órgãos vitais. As gêmeas nasceram em uma família grande com 7 irmãos, 5 meninos e 2 meninas. Diferente de Millie e Christine, seus irmãos não tinham características físicas incomuns. A condição única delas, combinada com as dificuldades de terem nascido na escravidão, marcou o início de uma jornada extraordinária e desafiadora. Para as gêmeas McCoy, a vida de Millie e Christine foi caótica e trágica desde o início. Logo após o nascimento, espalhou-se a notícia sobre essas irmãs incomuns com uma anomalia médica. No século XIX, muitos desconheciam o conceito de gêmeas siamesas. Por isso foram à fazenda Mackay para vê-las. Com o tempo, Alexander Mackay ficou irritado com essa interrupção em sua rotina diária. Quando tinham 10 meses, ele as vendeu para John C. Purvis, desde que a mãe, Monemia, pudesse ficar com elas. Mas esse acordo não durou muito. Cerca de um ano depois, as gêmeas foram vendidas novamente, desta vez para um homem chamado Brower. Brower, com o apoio financeiro de Joseph P., pagou a quantia impressionante de $10 mil pelas gêmeas, o equivalente a cerca de $400 mil. Pensando no lucro, Brower começou a exibir as meninas como uma maravilha médica sob o nome de As Gêmeas da Carolina, viajando pelos estados do Sul, incluindo Louisiana, Texas e Carolina do Norte. Em outubro de 1853, Millie e Christine se destacaram na primeira feira estadual oficial da Carolina do Norte, que recebia cerca de 5.000 visitantes por dia. As meninas foram um sucesso instantâneo, mas alguns duvidavam da condição delas, achando que era uma farsa. Assim, enquanto estavam em Nova Orleans para outro espetáculo, Brower pediu que médicos locais as examinassem e confirmou que elas eram realmente autênticas. A vida das gêmeas siamesas em exibição era exaustiva. As meninas eram frequentemente separadas da mãe e, embora não pudessem entender isso na época, eram alvo de ridículo público mesmo ainda sendo crianças siamesas. Eram descoordenadas, desajeitadas e caíam com frequência por dificuldade ao andar. Com o tempo, elas criaram um jeito peculiar de andar de lado que virou uma dança encantadora para o público. Isso se tornou um raro momento de alegria em vidas que, de outra forma, eram marcadas por dificuldades e exploração. Durante a turnê em Nova Orleans, Brown recebeu uma oferta tentadora de $45 mil pelas gêmeas, muito mais do que o valor pago inicialmente. Paga. Para colocar isso em perspectiva, isso equivale a mais de $18 milhões hoje. Claro, ele aceitou animado, mas o negócio era bom demais para ser verdade. Brower foi enganado e Millie e Christine desapareceram, levadas pelo falso comprador. As gêmeas desapareceram do olhar do público até 1854, quando reapareceram em um museu na Filadélfia. Nesse período, houve disputas amargas pela posse. Brower, Joseph P. Smith e Alexander McKay, que parecia se arrepender de vender as gêmeas por pouco, reivindicaram a posse delas. Enquanto isso, a mãe delas, Monemia, lutava para ter suas filhas de volta sob seus cuidados. De alguma forma, o golpe deixou Brower falido e fora da jogada. Smith tornou-se dono legal das gêmeas e gastou muito para recuperá-las, contratando um detetive para achar Millie e Christine.
Enquanto isso, os sequestradores levaram as gêmeas ao norte e as exibiram no famoso Museu Americano de Phineas Taylor Barnum, em Manhattan. As gêmeas apareceram no Canadá antes de serem levadas para Liverpool, na Inglaterra. Nessa época, Millie e Christine já tinham passado quase toda a vida longe de casa e da família. Em 1857, após 3 anos de busca, o detetive particular as encontrou na Inglaterra. Monemia, mãe delas, e Joseph P. Smith, escravizador, viajaram para Liverpool para recuperá-las. Em Birmingham, as gêmeas, agora com cerca de 5 anos e meio de idade, foram reunidas com a mãe. Foi um momento agridoce. Millie e Christine passaram quase toda a vida com sequestradores, exploradas como curiosidade para lucro. No entanto, mesmo após serem resgatadas, a vida delas não mudou tanto assim. Elas logo retornaram ao trabalho, sendo novamente exibidas ao público, primeiro no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, continuando como espetáculo para o entretenimento alheio. Assim se desenrolou a vida de Millie e Christine enquanto cresciam. Imagino o que pensavam da própria situação na época. As coisas mudaram, no entanto, em 1860, quando Abraham Lincoln venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos no final daquele ano. Em poucas semanas, a Carolina do Sul deixou a União, logo acompanhada por outros estados do Sul, como a Carolina do Norte, terra natal de Millie e Christine. Em 1861, o país mergulhou no caos e a Guerra Civil Americana começou. Nessa época, as meninas moravam de novo na Carolina do Norte, dividindo o tempo na casa dos Smiths. Tempo com os pais biológicos e viajando pelos estados do Sul. A Guerra Civil limitou os movimentos das gêmeas, mas possibilitou sua educação, mesmo sob tutela de proprietários de escravos. Os Smith trataram Millie e Christine relativamente bem. A esposa de Joseph até quebrou a lei ao ensinar as meninas a ler e escrever, o que foi ousado para a época. Millie e Christine aprenderam vários idiomas e receberam treinamento profissional em canto, o que definiu suas carreiras. Joseph Smith morreu na guerra e deixou mais de 30 escravizados como herança. Apesar da morte dele, Millie e Christine seguiram escravizadas com os Smith, mas só conquistaram a liberdade após a Guerra Civil. As gêmeas, junto com seus pais, irmãos e inúmeros outros pelo Sul, foram libertadas quando a escravidão foi finalmente abolida nos Estados Unidos com o fim da guerra. Na adolescência, Millie e Christine voltaram a se apresentar em turnês, agora com mais autonomia. Essa era uma época em que os circos, ou o que na época era cruelmente chamado de shows de aberrações, estavam no auge. Empresários como Phineas Taylor Barnum gerenciavam grupos que exibiam anomalias médicas, como gigantes, anões, mulheres barbadas e pessoas com membros extras. Antes da televisão e do rádio, a curiosidade frequentemente era maior que a compaixão por quem tinha essas condições. E assim, multidões lotavam os circos e feiras locais sempre que eles chegavam à cidade. Millie e Christine se apresentaram pelo país e fizeram sucesso nesses shows, época marcada pela fascinação por gêmeos siameses. O termo gêmeos siameses surgiu devido aos famosos gêmeos unidos, Chang e Mbunker, nascidos no Sião, hoje Tailândia. Em alguns momentos, Millie e Christine eram exibidas sem violar a modéstia para provar que eram realmente unidas, satisfazendo a curiosidade do público enquanto mantinham um senso de decoro. Durante as turnês, seja com Barnum Shows ou outros empresários, elas ganharam experiência em gerir seus assuntos e aparentavam ter se adaptado à situação. Elas escreveram uma autobiografia no fim da década de 1860, usando o lema "Como Deus decretou". Concordamos, aceitando a situação médica incomum delas e decididos a aproveitar ao máximo. Depois, retornaram à Europa e, como outros artistas de circo famosos, encontraram-se com a rainha Vitória. Um dos destaques da apresentação delas eram os duetos, onde as irmãs cantavam juntas ou se revezavam, com Cristina cantando um verso e Milena o refrão, ou vice-versa.
Muitas dessas músicas seriam posteriormente publicadas em um livreto extenso detalhando a vida e a carreira delas. Muitas descrições sobre Milena e Cristina foram escritas ao longo dos anos, usando linguagem que hoje não seria aceita. Uma dessas obras chama-se Um Esboço Biográfico de Milena Cristina. As Gêmeas da Carolina, apelidadas de Rouxinol de duas cabeças e a oitava maravilha do mundo, referem-se às gêmeas como uma criatura e em outros momentos como uma única garota. Como se não soubessem que gêmeas siamesas são pessoas diferentes. Outro anúncio infeliz sobre a chegada das garotas a Liverpool em 1871 referia-se a elas como carga chegando em um navio, afirmando que havia chegado uma carga, o que, nas palavras do Sr. Tu, pode ser considerado algo realmente extraordinário. O relatório continuou da seguinte forma: aqui temos uma jovem com um corpo, mas duas mentes distintas, nascida com duas cabeças separadas. Todos os homens inteligentes que a viram no hotel em Washington outro dia podem testemunhar a incrível inteligência que predomina em ambos os cérebros. O fato de as duas cabeças conversarem simultaneamente com pessoas diferentes sobre temas distintos já seria prova disso. O espanto não parou aí. Alguns dos duetos mais doces da música foram cantados por um soprano agudo e um contralto puro. As notas vinham de duas cabeças, mas só um tronco dava vigor. Outros simplesmente faziam piadas bastante idiotas. O Cincinnati Enquirer brincou que a garota de duas cabeças seria boa jurada, pois poderia olhar ambos os lados do caso ao mesmo tempo. Esses comentários, embora zombeteiros, mostram a fama delas. Mas será que suas vidas eram só alvo de ridículo? Ou conseguiram transformar essa notoriedade em algo extraordinário? Millie e Christine foram vítimas de um mundo que as via como atrações de aberrações, o que era parte da realidade delas. Mesmo assim, artistas como elas, que atuavam para Barnum e outros circos da época, eram bem recompensadas. Se fossem espertas e aproveitassem a popularidade, poderiam ganhar muito e se aposentar bem. Christine ganhava cerca de $25 mil por ano, trabalhando nas feiras do condado nos Estados Unidos da América. Shows maiores em cidades ou viagens à Europa permitiam ganhos ainda maiores. Era uma quantia enorme de dinheiro na década de 1870, especialmente durante a longa depressão de 1873 a 1879 nos Estados Unidos. Mesmo com pouco poder de ganho e o mercado em baixa, eles transformaram a desvantagem e tiraram o melhor da situação. Na década de 1870, eles compraram a fazenda Mackay, onde nasceram mais de 20 anos antes, e a presentearam ao pai. Após sua morte, eles compraram a fazenda e construíram uma casa de 14 cômodos para morar com vários familiares. Aos 20 anos, Millie e Christine já haviam ganhado dinheiro para se aposentar parcialmente, como outros artistas de circo da época. Anos de turnês bem-sucedidas, geralmente de 5 a 10 anos, permitiram que acumulassem riqueza para viver com conforto, frequentemente com empregados domésticos. Se o dinheiro acabasse, elas podiam fazer turnê por 1 ou 2 temporadas e ganhar muito quando a demanda por vê-las era atendida. Em 1871, as gêmeas fizeram turnê pela Europa, passando por Grã-Bretanha, França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Itália, Áustria, Hungria e Rússia. O pagamento dos shows frequentemente era complementado por presentes de governantes e aristocratas nas cortes reais europeias. De volta à América, a dupla também aceitou aparecer em instituições médicas e faculdades para exames físicos. Isso pode parecer explorador e até cruel. No entanto, é preciso lembrar que havia uma verdadeira falta de compreensão naquela época sobre o fenômeno dos gêmeos siameses e os médicos estavam ansiosos para obter um entendimento maior sobre isso. Millie e Christine se aposentaram completamente a partir da década de 1880. Agora, com 30 anos, viviam tranquilas na fazenda onde nasceram, na Carolina do Norte. Estudos indicam que as gêmeas apoiaram discretamente sua comunidade, financiando uma escola para meninas negras e ajudando faculdades nas Carolinas, frequentemente de forma anônima.
Elas tiveram uma vida longa para gêmeas siamesas, que geralmente enfrentam complicações de saúde por compartilharem órgãos vitais. Millie e Christine viveram até os 60 anos. Elas morreram não por serem siamesas, mas devido à tuberculose, uma das principais causas de morte na época. Isso matou Millie em 8 de outubro de 1912 aos 61 anos. Christine teria morrido cerca de 12 horas depois, em um final que deve ter sido muito triste. Foram enterradas em um cemitério em Dwightville, onde nasceram há mais de 60 anos. A lápide delas diz: uma alma, 2 pensamentos, 2 corações batendo como um só. As gêmeas deixaram sua herança aos familiares sobreviventes. A história de Millie e Christine tem sido tema de diversas biografias recentes, resgatando um passado antes esquecido. Em seguida, cruzamos para o Canadá, onde um evento nunca antes visto transformou 5 irmãs em um espetáculo global. As quíntuplas Dion nasceram na cidade de Callander, em Ontário, no Canadá, em 28 de maio de 1934. Seus pais, 2 canadenses franceses chamados Oliva Edouard Dion e Elsie Dion, deram às 5 os nomes de Annette, Cécile, Émilie, Marie e Yvonne Elsie. A gravidez de Dion foi incomum. Se uma mãe estivesse esperando quíntuplos hoje, isso seria percebido em algum momento da gestação por meio de um exame de imagem. Porém, tais métodos não existiam na época, principalmente no interior do Canadá. Embora Elsie tenha notado mais tarde que acreditava estar possivelmente esperando gêmeos durante a gravidez, é provável que houvesse uma 6ª criança envolvida. Como Elsie relatou, ao final do primeiro trimestre teve fortes cólicas e expulsou algo anormal, possivelmente um feto CIT muito subdesenvolvido. As 5 meninas Dion nasceram prematuras, o que é comum em partos múltiplos, especialmente com 5 bebês. Como resultado, elas estavam consideravelmente abaixo do peso e precisaram de cuidados intensivos em seus primeiros dias e semanas de vida para sobreviver, mas sobreviveram, tornando-se o primeiro grupo de quíntuplas a nascer e sobreviver à infância. Para compreender a vida das quíntuplas Dion nas décadas de 1930 e 1940, é preciso analisar o fenômeno dos quíntuplos e nascimentos múltiplos de forma mais ampla. Gêmeos ocorrem naturalmente em cerca de 1 a cada 250 gestações, trigêmeos em 1 a cada 10.000, enquanto quadrigêmeos só ocorrem em 1 a cada 700.000 gestações. Esse número chega a 1 a cada 55 milhões de gestações no caso de quíntuplos. Por isso, não surpreende que os quíntuplos Dion-King tenham sido considerados únicos ao nascer, já que todos sobreviveram às primeiras semanas. O nascimento de múltiplos bebês aumenta os riscos médicos conforme cresce o número de crianças. O principal risco é o nascimento prematuro ou com peso tão baixo que as crianças não sobrevivem. Natimortos são mais comuns em gestações múltiplas e esses riscos médicos continuam após o nascimento. Diversas doenças podem afetar crianças de gestações múltiplas nos primeiros anos da vida adulta. Por exemplo, todos os 4 quádruplos Genian, que nasceram no meio-oeste americano em 1930, apenas alguns anos antes dos quíntuplos Dione, desenvolveram esquizofrenia. A paralisia cerebral é mais comum em crianças de gestações múltiplas. Com tantos fatores de risco, não surpreende que gêmeos e trigêmeos tivessem baixa sobrevivência antes da Revolução Médica dos séculos 17 a 19, enquanto a sobrevivência de quadrigêmeos e quíntuplos era algo inédito. Os quadrigêmeos Gary, nascidos na Suíça em 1880, foram os primeiros quadrigêmeos a sobreviver ao nascimento, infância e juventude. Os Diones foram os primeiros quíntuplos sobreviventes registrados. E foi isso que os lançou aos olhos do público e os tornou famosos desde o momento em que nasceram. Os quíntuplos Dion logo viraram foco da mídia no Canadá e Estados Unidos. Após o nascimento, isso rapidamente resultou em uma disputa legal. O pai das meninas, Oliva,
Foi procurado pelos organizadores da exposição internacional Century of Progress, que estava sendo realizada em Chicago em 1933 e 1934. A feira celebrou o centenário de Chicago e também foi um importante evento internacional. Os organizadores queriam exibir as Dion quintuplets no evento. Infelizmente, Olivier Dion foi convencido a assinar um contrato, firmando um acordo com os organizadores da feira. Seguindo a orientação do Dr. Alan Roy Defoe, médico que acompanhou a gravidez bem-sucedida. No entanto, Olivier e Elisée rapidamente mudaram de ideia, e Olivier tentou revogar o contrato alegando que ele não era legalmente válido. Como Eusir não assinou, os organizadores contestaram e houve disputa judicial. Foi nesse contexto que Oliva decidiu transferir a custódia das 5 meninas para a Cruz Vermelha no Canadá como uma forma de protegê-las dos organizadores da feira. Ele e Eusir não tinham recursos financeiros nem conhecimento para cuidar de quíntuplas. Mesmo com o acordo, as meninas foram levadas a Chicago e exibidas lá por um tempo. Logo após isso, o governo canadense aprovou a lei das quíntuplas de Onkin, que tornou as 5 meninas tuteladas pelo Estado canadense. Olivier Dion ganhou um assento em um conselho com o Dr. Defoe e o ministro do Bem-Estar do Canadá, David Crowe. Ele nunca exerceu voto no conselho, e as meninas tornaram-se tuteladas do Estado em meados dos anos 1930. O governo canadense afirmou que separou as quíntuplas Dion da família para garantir seu bom desenvolvimento. O argumento era que Oliva e Else Dion, por terem recursos limitados e se encontrarem em uma situação única na história da humanidade, não estavam aptos para isso. Desde o início, a postura do governo canadense e da responsável pelas 5 meninas foi altamente exploratória. O Hospital Dafoe, ou Creche, foi construído especialmente para que elas crescessem lá, em homenagem ao Dr. Dafoe. Isso era cercado por uma cerca de arame farpado e funcionava na prática como um parque temático. As meninas moravam aqui, cercadas por muitos funcionários e milhares de visitantes diários. Quando o hospital permitiu visitas em 1936, os visitantes lotaram os portões tentando ser os primeiros a ver as quíntuplas Dion. Isso ocorria em uma sala de observação, onde as meninas ficavam atrás de um vidro para serem vistas. Nos 7 anos seguintes, cerca de 3 milhões visitaram as Dion, com até 6.000 pessoas em alguns dias. Isso virou um grande meio de arrecadação para o governo canadense. Cobravam das pessoas para entrar no hospital. Como resultado, Quintilândia gerou mais de 50 milhões de dólares em taxas de entrada. No auge, Quintilândia só perdia em turismo na América do Norte para as cataratas do Niágara e o campo de Gettysburg, local da batalha mais decisiva da Guerra Civil Americana em 1863. Além disso, pessoas como o Dr. Dafoe lucraram muito, aproveitando sua posição para se tornar um dos médicos mais famosos do mundo, escrevendo livros para promover produtos como Colgate, Quaker, Alts e Lysol, e aparecendo frequentemente no rádio e no crescente meio da televisão. Com o tempo, surgiram preocupações sobre a exploração clara das crianças. Olivier Dion também estava determinado a conseguir a libertação de seus filhos. No entanto, isso não deve ser visto como um desenvolvimento totalmente bem intencionado. Os pais das meninas eram tão capazes de explorar suas filhas por razões financeiras quanto o governo canadense e o Dr. Dafoe haviam sido. As exigências de Oliva e Elsa Dion não podiam ser ignoradas. Após forte pressão no início dos anos 1940, a guarda das meninas voltou aos pais em 1942. O governo canadense criou um grande fundo fiduciário ao assumir a guarda das quíntuplas. Na década de 1930, o fundo cresceu devido aos royalties de Queensland e à participação das meninas em filmes. Entre 1936 e 1938, com o dinheiro do fundo, uma mansão de 20 cômodos foi construída para a família Dion,
que se mudou em 1943. A vida em família na casa que foi batizada de Big House se mostrou difícil. As quíntuplas tinham vários outros irmãos. Incluía 5 filhos mais velhos, nascidos de 1926 a 1933 e 3 meninos mais novos, de 1936 a 1946. Como o quinteto ficou quase 10 anos longe da família, criou-se uma distância entre elas e os outros Dione. Além disso, como as meninas descobririam anos depois, o restante da família estava vivendo uma vida extravagante graças ao dinheiro do fundo fiduciário das meninas. A situação piorou com acusações de que Oliva Dione, pai delas, abusou sexualmente das filhas entre os anos 1940 e início de 1950. As 5 irmãs deixaram a casa de infância quando completaram 18 anos de idade. Elas culpavam os pais por grande parte do que aconteceu em seus primeiros anos. Embora grande parte disso tenha sido culpa do comportamento autoritário do governo canadense e da clara exploração das quíntuplas. Sem surpresa, as 5 meninas mantiveram apenas contato limitado com Oliva e Elze Dion depois disso. Pouco depois de se emanciparem dos pais, as 5 se tornaram 4. Emily decidiu virar freira ao atingir a idade adulta. Seus primeiros meses no convento de Santa Agathe de Mont, em Quebec, como postulante, foram marcados por várias doenças, principalmente convulsões. Em 6 de agosto de 1954, uma crise grave fez com que ela morresse sufocada durante o episódio. Ela faleceu aos 20 anos das 5 irmãs. Só Marie também morreu jovem. Em 27 de fevereiro de 1970, aos 35 anos, a rainha faleceu em Montreal por um coágulo no cérebro. Yvonne, Cecília e Annette não tinham notícias dela há vários dias e chamaram a polícia para investigar. Encontraram ela morta na cama do apartamento. Yvonne, Cecília e Annette continuaram a viver por muitos anos. Yvonne teve uma carreira variada depois, trabalhando como enfermeira, escultora e bibliotecária. Ela nunca se casou e não teve filhos. Annette se casou e teve 3 filhos. Cecília também se casou e teve 5, incluindo gêmeos. Os casamentos de Annette e Cecília terminaram em divórcio. Dadas as experiências traumáticas em seus primeiros anos, as Dionis têm dificuldades de confiança e problemas para formar relacionamentos duradouros, além daqueles que têm entre si. Após o fim dos casamentos, as 3 passaram a viver juntas em Montreal nos anos 1990. Lutaram por justiça pelo maltratamento sofrido e processaram com sucesso o governo de Ontário em 1998. No ano anterior, elas escreveram para Kenny e Bob McCoy, pais do primeiro grupo de cétuplos que sobreviveu, aconselhando-os a limitar o escrutínio da mídia e a intervenção em suas vidas e nas de seus 7 novos filhos. Yvonne faleceu em 23 de junho de 2001 em um hospital de Montreal. Ela tinha 67 anos e havia feito cirurgia para tratar o câncer dias antes de falecer. Annette e Cecília seguem vivas e foram entrevistadas juntas no 87º aniversário em maio de 2021. O legado das irmãs é curioso. Foram tema de filmes, programas, livros e até de um esquete dos 3 Patetas. Muitos são das décadas de 1930 e 1940, auge da fama delas. Já em 2018, o nascimento das quíntuplas foi reconhecido como um evento histórico nacional oficial no Canadá. Mas é um legado ambíguo, pois as Dione foram maltratadas e exploradas por quem deveria cuidar delas na infância. Nossa terceira história nos leva à alta sociedade britânica, onde nem mesmo o sangue real pôde proteger 2 irmãs da traição. Antes de explorar as vidas trágicas de Narissa e Catherine Bowes-Lyon e a controvérsia em torno delas, precisamos entender quem eram os Bowes-Lyon. O nome da família surgiu em meados do século XVIII, quando John Bowes, 9º conde de Strathmore, e Kinghorn, na nobreza escocesa, que também era o chefe do clã Lyon, recebeu o novo nome aristocrático Bowes-Lyon por um ato do parlamento.
A família pode remontar sua linhagem ao século XIV, quando John Lyon, Lord de Glamis, foi camareiro da Escócia. Embora as origens da família remontem ao século XI, o chefe da família Bowes-Lyon, no início do século XX, era Claude Bowes-Lyon. O 14º conde de Strathmore e Kinghorn John, seu segundo filho mais velho, nascido em 1886, foi pai de Narissa e Catherine. Assim, elas eram netas do 14º conde. John, membro de destaque da nobreza britânica pela família Bowes-Lyon, se casou. Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefesis, filha mais nova do 21º barão Clinton John Bowes. Lyon e Fenella logo tiveram vários filhos. Uma filha chamada Patrícia nasceu em julho de 1916, mas infelizmente ela morreu pouco antes de completar 1 ano de idade. Meses depois, outra filha, Ana, nasceu. Ela era saudável e teria uma vida longa e feliz, assim como Diana, nascida em 1923. Mas as outras 2 filhas de João e Fenella tiveram problemas. Essas eram Narissa, nascida em 18 de fevereiro de 1919, e Catarina, a caçula das 5 filhas, nascida em 4 de julho de 1926. Infelizmente, Narissa e Catarina nasceram com deficiência mental. Na terminologia da época, hoje considerada inadequada, eram classificadas como imbecis, e a condição exata delas não está totalmente clara. Mesmo até os dias atuais, tais condições não eram totalmente incomuns entre a nobreza europeia no início do século XX. Anos de endogamia e casamentos entre primos próximos causaram doenças graves e problemas mentais frequentes em muitas linhagens reais do continente. Independentemente da gravidade nos casos de Narissa e Catarina Bowes-Lyon, sabemos que nunca aprenderam a falar ou se comunicar de forma eficaz. Tudo isso ocorreu numa época de pouco entendimento médico sobre as causas dessas aflições e grande estigma social ligado às deficiências mentais. Assim, em 1941, Narissa e Catarina, então com 22 e 15 anos, foram internadas pela família no Hospital Real Elder, em Surrey. O hospital, inaugurado em 1855 como asilo para doentes mentais, tornou-se no século XX uma instituição para pacientes com deficiências mentais graves. E então a família basicamente tentou ignorar o fato de que as 2 garotas haviam existido. Nos anos que se seguiram, a mãe delas, Fenella, não visitou as irmãs nem outros membros da família. O pai delas, João, já havia morrido há muito tempo, tendo falecido prematuramente em 1930 aos 44 anos de idade de pneumonia. Tudo isso foi o motivo pelo qual a família esperou até 1941, quando Narissa já estava com pouco mais de 20 anos, para colocar as irmãs sob cuidados institucionais. A situação de Narissa e Catarina, embora difícil de entendermos no início do século XX, provavelmente não teria tido grande interesse público se não fossem os laços já existentes entre a família Bowes-Lyon e a família real britânica. Em 26 de abril de 1923, quando Narissa tinha apenas 4 anos, 3 anos antes de Catarina nascer, a irmã mais nova de seu pai John, Elizabeth Bowes-Lyon, casou-se com Alberto, o Duque de York, filho mais novo do rei Jorge V da Grã-Bretanha. Desde 1923, os Bowes-Lyon tornaram-se parentes da família real britânica por casamento. A relação com a monarquia britânica se fortaleceu nos anos seguintes, pois o filho mais novo do rei George II não era esperado que Alberto assumisse o trono britânico. Após a morte do rei em janeiro de 1936, seu filho Eduardo tornou-se o rei Eduardo VIII. O reinado do novo monarca foi breve, já que sua decisão de se casar com Wallis Simpson, americana divorciada 2 vezes, foi considerada inaceitável pelo establishment político britânico. Como resultado, em menos de 12 meses, Eduardo abdicou e foi sucedido pelo Duque de York, tornando-se rei Jorge VI.
Essa mudança fez com que Elizabeth Bowes-Lyon, tia de Narissa e Catherine, se tornasse rainha consorte da Grã-Bretanha. Em abril de 1926, semanas antes do nascimento de Catherine Bowes-Lyon, Elizabeth teve uma filha chamada Elizabeth, em homenagem à mãe. A futura rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha era prima de primeiro grau de Narissa e Catherine. As três jovens tinham os mesmos avós. Claude Bowes-Lyon, 14º Conde de Strathmore e Kinghorn, e Cecilia Bowes-Lyon, perto de Cavendish Bentinck. Ao longo dos anos, Narissa e Catarina permaneceram no Hospital Royal Earlswood, quase sempre ignoradas pela família. Pouco mais de 10 anos após sua entrada no hospital em Surrey, o marido de sua tia, rei Jorge VI, morreu prematuramente devido a um problema de saúde familiar causado pelo tabagismo em cadeia. Ele foi sucedido por sua primeira prima, a rainha Elizabeth II, que governaria a Grã-Bretanha por 70 anos, tornando-se a segunda soberana, com o reinado mais longo da história. A polêmica entre Narissa e Catarina se concentra na edição de 1963 do Burke's Peerage. O Burke's Peerage é um estudo genealógico anual que detalha todos os membros da nobreza britânica e irlandesa, seus ancestrais e os membros atuais dessas famílias, incluindo membros estendidos da família real, duques, condes, baronetes, barões e outras famílias nobres proprietárias de terras. Publicado pela primeira vez em 1826 pelo genealogista irlandês John Burke, quando a Irlanda ainda era governada pela Grã-Bretanha até o século XX, a Peerage era publicada anualmente, com membros da nobreza britânica e irlandesa recebendo formulários para atualizar os detalhes genealógicos de suas famílias. Em 1963, ao receber o formulário, Fenella, mãe de Narissa, e Catherine Bowes-Lyon o preencheu de maneira polêmica. Ela registrou Narissa falecida em 1940 e Catherine recentemente em 1961. Isso apesar do fato de que suas duas filhas ainda estavam vivas e morando no Hospital Earlswood. A família realmente acreditou que as duas filhas haviam morrido, considerando que ainda pagam 125 libras por ano ao Earlswood pela manutenção. Na época, pouco se falou sobre isso. Em 1986, descobriu-se que as garotas foram registradas como mortas em 1963, mesmo estando vivas na época. Em uma tentativa de explicar isso, o sobrinho de Fenella afirmou que sua tia, que havia falecido nesse período, era uma pessoa vaga, e que isso seria algo bastante típico dela. Preencher um formulário como o da nobreza de Burke de forma incorreta, no entanto, dificilmente é uma explicação satisfatória. Vanilla apresentou datas específicas da suposta morte de suas duas filhas. Ela claramente tentava esconder que a família as internou em Earlswood e depois fingiu que elas não existiam. Narissa e Catarina moraram décadas em Earlswood. Narissa morreu em 1986 aos 66 anos, 45 anos após ser internada no hospital. Nenhum membro da família estendida compareceu ao funeral dela, embora muitos dos familiares diretos já tivessem falecido naquela época. Só funcionários do hospital estavam presentes como enlutados. Catarina viveu em Earlswood até o hospital fechar em 1997. Antes do fechamento, Catarina e outros primos com a mesma doença genética, enviados para Earlswood ao longo dos anos, foram transferidos para Catwin House, uma casa de repouso próxima em Surrey. Após fechar em 2001, Catarina foi transferida novamente. Ela faleceu em fevereiro de 2014, quase aos 90 anos, após mais de 70 anos em várias instituições de cuidados. Nem ela nem Narissa aprenderam a se comunicar com outros, tamanha era a deficiência delas. A morte de Narissa em 1986 tornou sua história com Catarina muito controversa. O jornal The Sun, na Grã-Bretanha, revelou que as primeiras primas da rainha foram escondidas do mundo e praticamente deserdadas pela família. Investigações mostraram que Fenella, mãe delas,
deu informações falsas ao afirmar que as filhas haviam morrido anos antes, aumentando a controvérsia. Aqui estava a prova de que os bons leões internaram duas filhas em um hospital e as ignoraram depois. Mas depois fingiram que as irmãs haviam morrido muitos anos antes. Para piorar a situação, surgiram mais detalhes sobre a morte de Narissa e o fato de que nenhum membro da família compareceu ao seu funeral. Foi revelado que o túmulo dela no cemitério Redstone estava sem identificação, com apenas uma etiqueta plástica e número de série. Isso foi corrigido depois, quando as duas sobrinhas e o sobrinho de Narissa colocaram uma lápide no túmulo. No fim dos anos 1980, os detalhes do ocorrido já eram amplamente conhecidos, mas a história voltou a ter destaque diversas vezes depois. Em 2011, o Canal 4 exibiu o documentário As Primas Escondidas da Rainha. O documentário seguiu uma linha editorial de que as irmãs foram ignoradas e maltratadas, enquanto o resto da família Bowles-Lynn vivia com prestígio e luxo. Disse que isso abalou profundamente a rainha Elizabeth II, pois ela estava diretamente envolvida no título. Ela provavelmente não sabia o que ocorreu com Narissa e Catherine, nem participou da decisão de internar as irmãs em Earlswood em 1941. Recentemente, a história de Narissa e Catherine foi mostrada no drama da Netflix The Crown, sendo central no episódio 7 da 4ª temporada, intitulado O Princípio Hereditário. Com o ressurgimento da história delas, publicações importantes como Harper's Bazaar e Esquire abordam a história do Leão Bowles, irmãs novamente. No fim, apesar da controvérsia sobre as irmãs indicar insensibilidade da família Bowles-Lynn, a história de Narissa e Catarina é um reflexo de como uma sociedade supostamente esclarecida, como a britânica, tratava pessoas com deficiências intelectuais graves até meados do século XX. Seguimos na Inglaterra para o próximo relato, enquanto a doença avançava. Duas frágeis irmãs aristocráticas, Lady Jacqueline Maria Alva Montagu e Lady Alice Leonora Luisa Montagu, nasceram ambas em 27 de novembro de 1879. Eram a segunda e terceira filhas de Jorge Montagu, Visconde de Mandeville, e Consuelo Montagu Nesnagar. As gêmeas tinham um irmão mais velho, Guilherme, futuro nono duque de Manchester. As irmãs gêmeas nasceram em uma das famílias aristocráticas mais importantes da Grã-Bretanha vitoriana. O pai delas, Jorge, era filho do 7º duque de Manchester e acabaria sucedendo como o 8º duque em 1890, quando suas filhas tinham apenas 10 anos de idade. A mãe delas também vinha de uma família muito notável. Seu pai, Dom Antônio Modesto Esnagar, era empresário descendente de cubanos ricos que gerenciavam plantações de açúcar há gerações. Eles passaram a focar seus interesses comerciais e políticos nos Estados Unidos quando o Império Espanhol nas Américas colapsou no início do século XIX. Consuelo acabou se tornando um dos primeiros exemplos do que normalmente chamam de princesas do dólar, ou herdeiras do dólar. Filhas de empresários americanos ricos, casavam-se com filhos de nobres britânicos, garantindo laços entre famílias e elevando o status social dos americanos, enquanto os britânicos recebiam grande aporte financeiro. Em uma época em que vários duques, condes e lordes enfrentavam dívidas após anos de luxo. Assim, Jacqueline, Mary e Alice Eleanor, ou May e Nell, como eram chamadas pela família, nasceram de um casamento de conveniência entre uma mãe cubano-americana e um pai aristocrata britânico. A infância de May e Nell foi um tanto caótica para crianças da aristocracia na Grã-Bretanha vitoriana. Desde cedo, elas viviam nas propriedades inglesas dos Montagu, alternando entre Londres e o castelo de Kimbolton, em Cambridgeshire. Esta casa de campo era a residência principal da família Montagu, e um castelo, que possuía uma rica história que remontava ao século XVI, quando a rainha Catarina de Aragão passou seus últimos anos aqui, após seu divórcio do rei Henrique VIII.
Porém, suas vidas mudaram completamente aos 4 anos, quando o avô, o 7º Duque de Manchester, exilou o filho e a família para a Irlanda. Eles viveram na propriedade do castelo de Tantridge, no condado de Armagh, sul de Ulster. Isso ocorreu pelo estilo de vida irresponsável do pai em Londres, com bebida, jogos e outros excessos que o levaram ao desperdício. A maior parte dos 6 milhões de dólares do dote que Consuelo trouxe para o casamento. Para comparar, esse valor que ele gastou em poucos anos equivale hoje a mais de 170 milhões de dólares. Hoje, questiona-se o que as duas garotas sentiram vivendo em um país onde famílias como os Montagues eram vistas como estrangeiras, que suplantaram a população católica irlandesa, e onde elas perceberam cada vez mais a relação frustrada dos pais, cujo casamento não era feliz. Em 1890, com a morte do avô, as irmãs gêmeas e a família voltaram para a Inglaterra, e com seus pais assumindo os títulos de Duque e Duquesa de Manchester em Kimbolton, o relacionamento delas com os pais teria sido estranhamente distante. O Duque e a Duquesa dividiram mais o tempo entre Kimbolton e Londres, enquanto a mãe se dedicava à caridade. E May e Nell, cada vez mais cuidadas por enfermeiras, tutores e outros funcionários da casa, foi nesse período que ficou claro que Nell estava doente com o que na época era chamado de tuberculose, mas que hoje conhecemos como tuberculose. Conhecida no final do século XIX como a morte branca, ela se tornou uma das doenças mais letais do Ocidente, surgindo lentamente desde o século XVII e substituindo a varíola como o câncer de sua época. A doença respiratória atinge primeiro os pulmões, antes da falência respiratória causar perda muscular e desgaste corporal. Daí o nome consunção, como se o corpo estivesse sendo consumido lentamente. Quando ficou claro que Nell sofria disso, quase 25% das mortes prematuras em países como a Grã-Bretanha eram causadas pela tuberculose. Essa doença infecciosa é causada por bactérias e se espalha de uma pessoa para outra pelo ar. Quando pessoas com tuberculose ativa nos pulmões tossem, cospem, falam ou espirram, acredita-se geralmente que May também estava sofrendo de tuberculose, então ela pode ter pegado da irmã, embora nunca tenha sido oficialmente diagnosticada com a doença. Nell e May podem ter tido sintomas como tosse crônica com sangue no muco, febre, suor noturno e perda de peso. A tuberculose pode afetar outros órgãos e causar vários sintomas. As gêmeas celebraram 15 anos em novembro de 1894. Naquela época, segundo Sir Shane Leslie, eram as duas garotas mais bonitas e delicadas imagináveis. Infelizmente, não comemorariam o 16º aniversário juntas. Em 15 de março de 1895, May morreu. Ela não havia sido oficialmente diagnosticada como tuberculosa, então a causa de sua morte permanece não confirmada, embora se presuma que tenha sido tuberculose. Alguns relatos apontam a malária como a causa de sua morte, embora isso não esteja nada claro. Se havia um motivo para suspeitarem que May morreu de malária, é porque a família estava de férias na Itália na época. É difícil imaginar isso hoje, quando antes dos voos de avião as pessoas raramente saíam do clima onde viviam. Era relativamente comum que pessoas do norte da Europa adoecessem de malária ao viajar para o Mediterrâneo. Assim, não é impossível que May tenha morrido disso, mas a tuberculose segue como a causa mais provável. A morte de May, infelizmente, acabou afastando sua mãe de Alva Smith Vanderbilt, uma de suas amigas mais antigas. Quando May morreu, o marido de Alva, William Vanderbilt, estava no Mediterrâneo com os Montague e providenciou o retorno do corpo de May à Inglaterra em seu iate. Quando Alva soube disso, ela suspeitou que seu marido e sua melhor amiga estavam tendo um caso. Então o incidente aumentou a tragédia de Consuela na época.
Mesmo sabendo que Nell tinha tuberculose, ela seguiu com a vida normalmente após a morte e o funeral de May. No inverno de 1898, ela estreou na sociedade em Londres e nos Estados Unidos da América, pouco antes de completar 19 anos. Após sua aparição em eventos em Nova York naquele novembro, os jornais a descreveram como a mais admirada das beldades da última temporada londrina e como extremamente bonita. No entanto, a entrada de Nell na alta sociedade e seu aproveitamento da vida normal de uma jovem seriam muito breves. Após temporada nos Estados Unidos da América, ela e a mãe foram para St. Moritz, na Suíça, famosa por suas águas termais curativas. Elas estavam aqui no final de 1898 e Nell passaria grande parte do restante de sua vida lá. Relatos da época contrastam sua saúde frágil com sua grande beleza, ressaltando os cabelos castanhos dourados e sua alegria de viver. Infelizmente, sua saúde estava se deteriorando rapidamente nessa época. Durante os meses de primavera e verão, sua mãe contratou vários médicos para cuidar dela, todos recomendando repouso, e que ela deveria permanecer em um clima seco e não retornar às condições mais úmidas da Inglaterra. No entanto, as coisas não melhoraram. No início de 1900, estava claro que ela estava morrendo. Nos meses antes de sua morte, familiares e amigos a visitaram nos retiros alpinos onde vivia para prestar as últimas homenagens. Nell faleceu em 10 de janeiro de 1900, aos 20 anos. Sua morte foi amplamente noticiada, com o The New York Times nos Estados Unidos e publicações como The Times em Londres, divulgando a história no dia seguinte. Até na Nova Zelândia, sua vida e morte logo foram notícia. Um trecho relevante do Otago Daily Times dá uma indicação da profundidade da tristeza por sua morte, especialmente porque ocorreu pouco depois do falecimento de sua irmã gêmea. Muitas pessoas que nunca viram Lady Alice Montagu sentiu um baque de pesar e tristeza ao receber a notícia inesperada de sua morte um tanto repentina em Davos Platz. Pois todos já estavam tão acostumados com seu belo rosto de tanto verem sua fotografia ou seu retrato em revistas ilustradas, que ela sempre parecia uma espécie de amiga pessoal. Lady Alice era uma das moças mais encantadoras que Londres viu em muitos anos. E ela não possuía apenas o encanto da tradicional beauté du diable, pois tinha apenas 21 anos, mas também uma doçura especial na expressão e uma amabilidade natural. É triste pensar nela já fria no túmulo justo quando sua vida começava em plena primavera. Como filha de uma duquesa, Consuela, duquesa de Manchester e neta de outra, a duquesa de Devonshire, sendo que cada família possui extensos ramos, a morte de Lady Alice colocará muitas casas nobres de luto. A morte foi por tuberculose, praga da raça inglesa que levou muitos. O funeral de sua irmã gêmea, Lady Jacqueline Nell, foi realizado no Palácio de St. James, em 15 de janeiro. A cerimônia reuniu importantes nobres da Grã-Bretanha vitoriana, com membros da família real e autoridades. Em seguida, os restos de Nell foram levados ao castelo de Kimbolton, onde foi sepultada ao lado da irmã gêmea. Após a morte de Nell, a mãe decidiu criar um memorial eterno para suas vidas curtas. Ela contratou Louis Comfort Tiffany para criar o memorial. Apesar de hoje a Tiffany ser famosa por suas joias, seu fundador era mais reconhecido por criar vitrais. Na igreja de Santo André, localizada nos terrenos do castelo de Kimbolton, a duquesa pediu que ele instalasse um vitral, mostrando as duas garotas em uma imagem pouco antes da morte de May, ainda adolescentes. A imagem etérea ainda adorna uma das principais janelas da igreja de Santo André, testemunhando as duas garotas que morreram jovens. Se as garotas tivessem nascido 15 ou 20 anos depois, talvez não tivessem morrido. Já na década de 1890, surgiam novos métodos de pasteurização do leite e outras substâncias que transmitiam a bactéria da tuberculose.
A primeira imunização bem-sucedida contra a doença ocorreu em 1906, 6 anos após a morte de Nell. Na década de 1920, as vacinas já eram comuns, mas o avanço contra a doença veio apenas após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, cerca de 25% da população mundial ainda possui vestígios da bactéria, mas ela permanece quase sempre dormente e sem causar impacto negativo. Finalmente, vamos voltar até a Itália do século XVI. Antes de falarmos das garotas Médici, precisamos relembrar Cosimo de Médici e sua famosa família. Cosimo nasceu em junho de 1519 em Florença, mas cresceu no Vale do Mugello. Sua dinastia havia recuperado o poder há pouco tempo. Os Médici haviam sido expulsos de Florença em 1494. Durante décadas, eles controlaram a república nos bastidores com sua riqueza, influência e império bancário. No início da década de 1510, durante as mudanças políticas das guerras italianas, eles recuperaram o poder. Isso culminou em 1530, quando o primo de Cosimo, Alessandro de Médici, tornou-se o primeiro duque oficial de Florença, convertendo a velha república em um estado hereditário. Como membro de um ramo secundário da família, Cosimo deveria ter uma vida tranquila e confortável no campo, mas tudo mudou. Em 1537, após o assassinato de seu primo Alessandro, o jovem Cosimo, com apenas 17 anos, tornou-se o novo duque de Florença. Cosimo mostrou ser um grande governante e, em 1569, tornou-se grão-duque da Toscana, consolidando a ascensão dos Médici. De cidadãos ricos a soberanos europeus, sua esposa era Eleonora de Toledo. Nascida em 1522 em Salamanca, Espanha, era filha de Pedro Álvares de Toledo, aristocrata e vice-rei espanhol de Nápoles e do sul da Itália. Na época, sob domínio espanhol, ela casou-se com Cosimo em 1539, aos 17 anos, fortalecendo a aliança entre espanhóis e Médici. Muitos filhos viriam em seguida, embora as filhas, em sua maioria, vivessem por pouco tempo. Eleonora e Cosimo tiveram 11 filhos, o que destacou sua união como muito bem-sucedida. Nas dinastias da Idade Moderna, famílias reais e aristocráticas tinham como principal dever gerar herdeiros para manter a linhagem. Cosimo e Eleonora tinham plena consciência dessa responsabilidade. O duque Alessandro, predecessor de Cosimo, não teve herdeiros legítimos, extinguindo seu ramo dos Médici. O título ducal foi inesperadamente para Cosimo. Eleonora e Cosimo tiveram 11 filhos, 7 meninos e 4 meninas. Antes de detalharmos o destino das meninas, vejamos rapidamente os meninos. 2, Pietro e Antônio, morreram na infância. Francesco, filho mais velho, nascido em 1541, sucedeu Cosimo como grão-duque da Toscana em 1574. Giovanni, o segundo mais velho, morreu de malária aos 19 anos em 1562 após ser arcebispo de Pisa e cardeal. Garcia, outro filho, morreu de malária semanas após o irmão, ainda adolescente. Isso deixou Ferdinando, que virou grão-duque após o irmão em 1587, e Pietro, psicologicamente instável e violento, uma vergonha para a família. Como veremos em breve, antes de Cosimo se casar com Eleonora, e até mesmo antes de ascender como duque de Florença, ele já havia se tornado pai. Bia de Médici, filha dele, nasceu por volta de 1536, perto de Florença, mas a mãe segue desconhecida até hoje. Mesmo sendo ilegítima, Cosimo a reconheceu como filha e a integrou à família Médici. Como mencionado, ele se casaria com Eleonora em 1539 e, embora Bia fosse apenas sua enteada, Eleonora ainda assim a tratava com gentileza. Eventualmente, Bia foi enviada para viver na propriedade da família, a Vila de Castello, onde ficou sob os cuidados de sua avó Maria Salviati. Lá, ela dividiu a infância com Giulia de Médici, filha ilegítima de Alessandro de Médici, de idade semelhante
e também protegida por Cosimo. Nesse lar protegido, as duas meninas receberam a educação e o refinamento típicos de uma dinastia governante. Bia também ficou conhecida por seu temperamento alegre e afetuoso, uma presença radiante nos tranquilos jardins de Castelo. Cosimo adorava Bia e deixou claro que ela seguia sendo sua favorita, mesmo após o nascimento dos dois primeiros filhos legítimos. Mas então a tragédia aconteceu. Após voltar de viagem com o pai, Bia adoeceu e teve febre alta. Infelizmente, ela não se recuperou e morreu em 1º de março de 1542, provavelmente de malária, aos 6 anos. A família Médici lamentou sua morte e ela foi sepultada com honra na cripta da família Médici em San Lorenzo. Após sua morte, Cosimo pediu um retrato póstumo à corte. O pintor Agnolo Bronzino. O resultado é uma imagem assombrosamente terna, e muitos a consideram uma das maiores obras de Bronzino sobre as filhas de Cosimo. Com Leonora, a história foi bem curta. Esta era Ana de Médici. Ela era, na verdade, a 10ª filha de Cosimo e Leonora, a segunda mais nova. Ana nasceu em 19 de março de 1553 e faleceu em 6 de agosto do mesmo ano. Quase não há informações sobre sua vida, nem sobre as circunstâncias exatas de sua morte. A mortalidade infantil e infantil era muito comum no século XVI, com até 30 a 35 crianças morrendo antes de chegarem à adolescência. Ana foi vítima de doenças como varíola, sarampo, gripe e outras complicações infantis, destino comum entre seus irmãos. As outras meninas trágicas dos Médici viveram mais que Ana e Bea, mas nenhuma alcançou idade avançada. A mais velha das três era Maria de Médici. Ela foi a primeira dos 11 filhos de Cosme e Leonora. Ela nasceu em 3 de abril de 1540, um ano após o casamento dos pais. Conforme crescia, quase todo ano ganhava um novo irmão. No berçário dos Médici, na Vila Médici em Florença, destacava-se Morgante, o bobo da corte, que divertia as crianças sempre com uma coruja ao lado. Ambiente familiar acolhedor, onde Cosme e Eleonora, segundo relatos, amavam e acompanhavam de perto a criação dos filhos. Nem todas as famílias reais e aristocráticas europeias da época moderna eram assim. Bem, muitos bebês reais eram criados em casas separadas e mal viam seus pais, por mais afetuosos que fossem. Cosimo e Leonora sabiam que seus filhos também tinham um propósito político. Na Itália, marcada pela rivalidade entre Espanha e França, era essencial aos Médici buscar alianças dinásticas para ampliar sua influência além de Florença. Retratos da jovem Maria eram feitos aos 5 anos, bem antes da fotografia, e serviam para apresentá-la a cortes distantes. Um retrato seu foi enviado para Paris à prima Catarina de Médici, esposa do futuro rei francês Henrique II. Esse gesto mostra que, aos 5 anos, Maria já era vista para um casamento francês prestigioso. Um ano depois, um casamento diferente foi arranjado. Nessa época, Maria já se destacava como uma das crianças mais inteligentes dos Médici. Escritores da corte comentavam sobre sua inteligência e observavam que ela ensinava matemática e outras matérias aos irmãos mais novos. Na adolescência, Maria ficou noiva de Alfonso, herdeiro de Erco II d'Este, duque de Ferrara, Módena e Régio, graças a uma aliança arranjada por Cosimo. Antes do casamento, Maria adoeceu repentinamente, provavelmente de malária, e morreu em 19 de novembro de 1557, aos 17 anos. Sussurros escandalosos logo se espalharam por Florença. Uma história dizia que Cosimo ficou furioso ao descobrir Maria em um caso secreto com um jovem nobre e a esfaqueou para preservar a honra da família. A história chocou os contemporâneos, mas quase certamente não passava de fofoca da corte, dado o afeto de Cosimo por seus filhos. A morte trágica de Maria em 1557 não impediu a aliança matrimonial entre os Médici e os d'Este. Embora a noiva em potencial do jovem Alfonso tenha simplesmente mudado,
Agora ficou decidido que ele se casaria com a irmã mais nova de Maria. Lucrécia nasceu em 14 de fevereiro de 1545 em Florença, sendo o quinto filho e terceira filha mais velha de Cosme e Leonor. Por fim, vamos falar de Isabela, a segunda filha mais velha, pois teve a vida mais longa e infame. Lucrécia cresceu junto com seus irmãos no Tribunal dos de Médici, em Florença, e foi educada da mesma forma que eles. Sua infância terminou com a morte de sua irmã mais velha, Maria, no fim de 1557. Mesmo Lucrécia tendo só 12 anos, seu pai logo fez novo acordo político com o Duque Hércules. Ela apenas tomaria o lugar de Maria e se casaria com Afonso. Isso pode surpreender hoje, mas não foi a primeira proposta de casamento para Lucrécia. Em 1552, aos 7 anos, já planejavam o casamento dela com Fábio Dalmonte. Sobrinho do Papa Júlio III, chefe da Igreja Católica, entre 1550 e 1555, sua morte em 1555, enfraqueceu a aliança com os Del Monte. E assim, Lucrécia se casou com Afonso d'Este em uma cerimônia em Florença no dia 3 de julho de 1558. Aos 13 anos, ela se casou com um homem de 24. Depois, algo estranho aconteceu. Após casar, Afonso voltou à corte do pai em Ferrara, deixando Lucrécia em Florença. Pouco depois, ele foi à França negociar a posição de Ferrara no Tratado de Cateau-Cambrésis, acordo de 1559 que encerrou décadas de disputa entre França e Espanha pela Itália. Enquanto isso, Lucrécia permaneceu em um limbo, casada apenas no papel, mas efetivamente abandonada pelo marido nos meses que se seguiram. Cosimo escreveu ao duque Hércules em Ferrara e ao novo genro, perguntando quando Lucrécia se reuniria ao marido na nova cidade. Muitas cartas não foram respondidas, porque a situação em Ferrara estava fora de controle. O duque Hércules morreu gravemente doente em outubro de 1559, e Alfonso tornou-se duque Alfonso II. Só então Lucrécia foi chamada para se juntar a ele, e no final do outono de 1559, aos 14 anos, chegou à cidade como nova duquesa de Ferrara, Módena e Régio. Não muito tempo depois disso, Broncino pintou um famoso retrato maneirista dela. No retrato de Broncino, Lucrécia surge quase sobrenaturalmente pálida, um ideal de beleza entre as nobres da Europa moderna. Talvez também indique sua saúde frágil. Ela já estava doente. Em 1560, ao chegar a Ferrara, ela tentou cumprir seus deveres públicos, mas sua condição piorou. Em 1561, ela era atormentada por febres recorrentes e ficava em grande parte confinada aos seus aposentos. Cosimo enviou seus próprios médicos para tratá-la, mas nada conseguiu frear o declínio. Febre, sangramento nasal, tosse intensa e perda drástica de peso, sussurros sobre envenenamento circulavam na corte d'Este. Historiadores modernos descartam essas histórias. As evidências indicam tuberculose pulmonar. Em 21 de abril de 1561, aos 16 anos, Lucrécia morreu em Ferrara. Ela foi sepultada no mausoléu da família d'Este. Com a morte de Lucrécia em 1561, restou apenas Isabela viva entre as filhas de Cosimo. Ela já era casada há anos. Isabela nasceu em 31 de agosto de 1542 e teve seu casamento arranjado em 1553, aos 11 anos, com Paolo Giordano Orsini, futuro duque de Bracciano. A família Orsini era uma das mais antigas famílias aristocráticas da cidade de Roma. Eles traçavam sua linhagem até os tempos do Império Romano e afirmavam ser descendentes, em última instância, de Júlio César. Vários membros da família se tornaram papas ao longo dos séculos e influenciaram muito Roma e a Itália Central. Portanto, foi mais um casamento politicamente vantajoso para a família Médici quando Isabela se casou com Paolo Giordano em 1558. O casamento de Isabela foi incomum desde o começo. O marido dela era um playboy gastador, e o duque Cosimo optou por manter a filha e seu grande dote em Florença após o casamento, até ver provas de que Paola não gastaria o dinheiro ao recebê-lo. Eventualmente, ela foi para Roma,
Embora lá tenha sido atormentada por uma série de abortos espontâneos na década de 1560, após várias tentativas fracassadas, ela teve 2 filhos saudáveis, Francesca em 1571 e Virgínio em 1572. Francesca e Virgínio viveriam longas vidas até bem dentro do século XVII, e Isabela teria tido muitos netos se tivesse vivido o suficiente para vê-los. Mas ela não viveu para isso. Nesse ponto, o grão-duque Cosimo I já tinha sofrido várias perdas dolorosas. Embora Isabela fosse sua única filha sobrevivente, ele tinha uma jovem pupila, Eleonora de Garcia de Toledo, nascida em 1553. Eleonora, protegida por ele, era sua sobrinha por casamento. Perdeu a mãe cedo e o pai vivia ausente. Sua tia Eleonora de Toledo, esposa de Cosimo, a acolheu e criou na corte dos Médici como filha. Porém, em 1562, a tragédia voltou a ocorrer. Eleonora, esposa de Cosimo, morreu de malária aos 40 anos, assim como seus filhos Giovanni e Garcia. Essa perda deixou Eleonora em posição difícil, mas mesmo após a morte da tia, seguia recebendo carinho e favor na corte florentina. Em abril de 1571, Cosimo arranjou que Eleonora se casasse com seu filho Pietro, tornando-a pupila e futura nora. Os dois, primos de primeiro grau, cresceram juntos, e Cosimo acreditava que a convivência e criação compartilhada resultariam em uma união harmoniosa. Mas, como veremos em breve, ele estava gravemente enganado. Após a morte de Eleonora de Toledo, Cosimo tomou uma amante, Eleonora della Albise, com quem teve 2 filhos, uma filha que morreu antes do batismo e um filho, Giovanni, que ele posteriormente legitimou. Giovanni virou um comandante militar e diplomata respeitado dos Médici. Cosimo mais tarde se relacionou com Camilla Martelli e, em 1568, nasceu a filha deles, Virgínia. Em 1586, Virgínia casou-se com Cesare d'Este, duque de Módena e Régio, e juntos tiveram 10 filhos, 6 homens e 4 mulheres. Com o tempo, Virgínia começou a mostrar sinais de grave doença mental. O confessor disse que ela estava possuída por demônios e as tentativas de exorcismo pioraram seu sofrimento, deixando-a incapacitada nos anos seguintes. Ela morreu em Módena no dia 15 de janeiro de 1615, aos 46 anos. Apesar do declínio trágico, Virgínia foi a única filha de Cosimo a viver mais de 40 anos. Cosimo morreu em abril de 1574, sendo sucedido por seu filho Francesco, o que logo traria desastre para sua filha Isabela e sua pupila Eleonora de Garcia de Toledo. Em 1576, Isabela e Eleonora tiveram um fim violento. Francesco apoiou reprimendas brutais a infidelidades percebidas entre as mulheres Médici, incluindo seu irmão Pietro, mentalmente instável e sempre conhecido por seu estado psicológico frágil. Desde seus primeiros anos, ele era frequentemente violento, mantinha várias amantes e dizia-se que também maltratava fisicamente Eleonora. Então, em 10 de julho de 1576, Eleonora foi encontrada morta. Logo surgiu a história de que foi ataque cardíaco, algo improvável para uma mulher saudável de 23 anos. Pietro estrangulou sua esposa até a morte com uma coleira de cachorro. 6 dias depois, Isabela também foi morta pelo marido. Isso ocorreu em uma casa de caça dos Médici, perto de Florença. Paulo sabia que Isabela estava tendo um caso com um de seus primos, Trollo Orsini. Isabela e Trollo eram amantes há 12 anos. Eles iniciaram o relacionamento em 1564, após ela buscar consolo depois de perder outro filho na gravidez. A decisão de Paulo de matar sua esposa, provavelmente com apoio do cunhado, Grão-Duque Francesco de Médici, foi motivada pelo fato de o caso ter se tornado público demais para ser tolerado. A última das meninas Médici foi morta pelo marido aos 33 anos, com a aprovação do irmão, em vingança por adultério. O final foi chocante e mostra como as meninas Médici eram tratadas como peões políticos,
usadas em alianças matrimoniais e depois descartadas violentamente. Um lembrete de como a vida era brutal até para mulheres aristocráticas na Europa moderna. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre essas irmãs trágicas. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam das vidas delas e avisem nos comentários se querem mais vídeos longos. Espero que todos vocês tenham tido um Natal muito agradável com suas famílias. Enfim, espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu os postar. É isso, até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.